vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Estamos por aqui, mais um encontro, sexta-feira, neste programa maravilhoso, abençoado que é o nosso Vida e Saúde. Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? O que você tá fazendo? Preparando o almoço, preparando a casa para o final de semana, recebendo visitas ou preparando as malas para fazer uma viagem e deixando Vida e Saúde fazer parte do seu dia? Ah, a gente quase não gosta de saber disso, viu? Bem-vindo à nossa programação, meu nome é Rose Andrade, eu tô por aqui, assim como você, buscando experiências, dicas, conhecimento para viver melhor, com mais saúde, com mais intensidade, com mais alegria. Eu nunca estou sozinha, sempre tenho os meus amigos, mas eu quero lembrar a você que a gente não tá só no radinho, só no aparelho de som, só no site, não. Você pode ouvir e assistir a programação através do youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Participa aqui comigo. Vamos fazer o seguinte? Já vou comentando o assunto de hoje, que é sobre ansiedade, porque aí há tempo para você participar e a Érica, nossa produtora, vai colhendo, pescando aqui as participações. Vamos falar de ansiedade, não é? Quem nunca, gente? Cá entre nós, quem nunca ficou assim, olha, nervoso, a mão ficou suando, o coração batendo forte porque tinha no dia seguinte uma prova? Na escola, na faculdade, um concurso público, ou quem sabe dia de entrevista de emprego, um exame médico, não é? Então, quem nunca? Mas será que essa ansiedade, ela pode prejudicar a nossa saúde emocional? Porque às vezes a gente sente mais, um pouco mais, tem gente que sente um pouco menos. E é essa pergunta que eu quero fazer para você. Será que a ansiedade pode comprometer a saúde emocional? Você sofre com ansiedade? Compartilha com a gente a sua experiência através do 12 98151 0081. Enquanto você está participando, deixa eu cumprimentar minha amiga Grazi Donato. Grazi, você costuma ser ansiosa? Bom dia, bem-vinda. Oi, Rose, bom dia, obrigada. Rose, eu não sou ansiosa. Eu sou zero. Eu sou uma paz em pessoa. Olha! Pra tudo. Que bênção! Lida bem, então, mesmo quando tem que falar em público, no dia seguinte fazer uma prova, tudo de boa, você leva de boa. Muito tranquilo pra mim. Não sei o que acontece, eu acho que eu sou meio, sei lá, diferente, assim. Então, é muito difícil eu ficar ansiosa, é raríssimo, assim, eu lembro, dá pra contar nos dedos. Vamos aprender com você então, Grazi, as dicas aqui. Deixa seu contato. Você tem um trabalho muito legal de saúde também nas redes sociais. Verdade, Rose. Eu acho que... eu tô achando que tem a ver com o meu trabalho isso, viu? Pode ser. Alimentação, exercício físico, essas coisas deixam a gente bem calminha, viu? É verdade. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho e entender um pouco mais sobre como o estilo de vida pode ajudar na ansiedade, me encontra lá no @Grazi Donato, no Instagram, e no YouTube é a mesma coisa, Grazi Donato, Grazi com Z, tá? Te espero você lá. Beleza, obrigada, Grazi. E você, Raul, você é ansioso? Tudo bem, Rose? Bom dia. Rose, também sou do time da Grazi, eu acho, viu? Porque eu também não sou, não. Muito difícil eu ficar ansioso, tal. Tem que ser uma coisa muito, muito diferente, muito fora da zona de conforto, assim, pra ansiedade. Mas acho que ainda é uma ansiedade normal, controlável, que acho que é normal de se ter mesmo, né? Olha que beleza, então a gente vai aprender com você. Mas eu sou tranquilo, muito, muito em paz também. Vamos aprender com você e com a Grazi essas dicas aí então hoje, hein? Raul, deixa pra gente seu contato também na rede social, assim como a Grazi tem um trabalho na internet, você também tem. Isso aí, Rose, eu ajudo pessoas a emagrecerem com saúde de forma definitiva. Para saber mais, é lá no site leisdoemagrecimento.com.br. Inclusive, a gente fala sobre como controlar melhor a ansiedade dentro desse programa, porque realmente isso influencia bastante no ganho de peso também, né? Exatamente. Eu estava pensando sobre isso. Raul, que bom que você e a Grazi estão ajudando aí os nossos ouvintes nessa caminhada. E nós três vamos tirar dúvidas com ela e também o nosso ouvinte sobre esse tema de hoje, ansiedade. Doutora Wélida Dancini, ela volta ao programa Vida e Saúde, ela que é doutora em psicologia. Olá, Wélida, bem-vinda mais uma vez.
Olá, Rose, olá, Grazi, Raul e a todos os ouvintes. Eu agradeço o convite, para mim é um privilégio poder voltar a estar aqui junto com esse time aí tão especial. Vai ser bacana aí sobre ansiedade. Wélida, a gente gostou tanto da última vez que você esteve aqui que a gente precisou remarcar, viu? Deixa seu contato para que os ouvintes eles possam fazer uma visita à sua rede social e acompanhar o seu trabalho também. Sim, com certeza. Meu Instagram, o Facebook e o YouTube são o mesmo endereço, é o @Wélida Dancini, Wélida com W, e vai ser um privilégio receber os ouvintes da Novo Tempo lá no meu canal e continuar conversando lá sobre ansiedade, que é o tema principal que eu trabalho lá nas minhas redes sociais. Muito bom, obrigada, doutora. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, e aí, você já respondeu? Você sofre com a ansiedade? Então conta pra gente através do 12981510081. Vou tocar uma música linda do Wanderson Santos, Deixa Acontecer. É o tempo para você participar aqui comigo no nosso WhatsApp. Então, solta o som. Rádio é Novo Tempo. Um jeito de complicar. E se eu deixar rolar, me diz onde é que vai parar. Eu não sei dizer, só sei viver. E se estou com Deus, tudo vai melhorar. Deixa acontecer que você vai ver que o impossível é nada pra Deus. Deixa acontecer que você vai ver que Ele tem um cuidado especial pelos seus. E se a banda parar, ainda assim vou te contar que Ele continua sendo Deus. Eu tento há tanto tempo ser perfeito, mas o mundo sempre inventa um jeito de complicar. E se eu deixar rolar, aonde é que vai parar? Eu não sei dizer, só sei viver. E se estou com Deus, tudo vai melhorar. Muito bem, já estamos de volta aqui na Sintonia do Louvor. Você curtiu Deixa Acontecer, Wanderson Santos, essa música que é sucesso em todo o Brasil, não é? Eu já tenho participações, a pergunta de hoje é se você sofre com ansiedade. Muitas participações, a Eva diz, bom dia, esse programa é ótimo. Também o Antônio Monteiro, bom dia, povo de Deus. Ô Grazi, é tão bom a gente já começar o programa desejando bom dia para os nossos amigos, nosso querido ouvinte, não é? Verdade, Rose. A gente está aqui por eles, né? Praticamente, se não fosse eles, não estaríamos aqui no Vida e Saúde. A Beth Alves também manda um bom dia. Ela diz que está ouvindo a melhor rádio do mundo. Louvado seja Deus por essa família Novo Tempo. Amo vocês, aprendo bastante, compartilho tudo que nos faz bem. Precisamos compartilhar, verdade. Então, o ouvinte que está aí já aproveita e compartilha esse vídeo com uma pessoa ansiosa. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa ansiosa aí do seu círculo de amigos ou família. Verdade. O Fábio Silva, né, dizendo assim, quando eu vejo o mundo, sim, tenho crises, mas quando me concentro, respiro, reflito em Deus, consigo frear legal as crises, mas não é fácil. A Mariana Albuquerque, eu me sinto sufocada às vezes com minha ansiedade. Do nada dá um ataque de dor de barriga ou falta de ar. Só Deus. Olha os ouvintes compartilhando com a gente as suas experiências. O César Filho aqui comigo dando bom dia. Valdeci Santos, chegou o programa mais aguardado do rádio. Estou ouvindo de Valente, na Bahia. Bem-vindo, Valdeci.
Olha que coisa boa os ouvintes poderem participar aqui, compartilhar suas experiências e desejarem bom dia. Mas vamos entender isso? Vamos entender isso? Porque a gente já sabe quando a gente olha para a vida da gente que essa questão de o dia que antecede, os minutos que antecedem uma prova, quem sabe alguém que está esperando o bebê chegar, não é? Existe uma ansiedade que ela é natural e existe uma ansiedade que aí já é mais preocupante. O Hélida, ajuda a gente. Qual é essa diferença, então, entre essa ansiedade que é considerada normal e essa patológica, que já é uma doença, né? Exatamente, Rose. Bom, primeira coisa, para a gente começar a entender mais sobre a ansiedade, primeira coisa a gente precisa saber o que é a ansiedade. E a ansiedade é uma emoção. Geralmente, quando a gente ouve ansiedade, logo as pessoas pensam numa patologia, né? Numa doença, num sofrimento. Mas a ansiedade, ela é uma emoção. E do mesmo jeito que a gente sente alegria, medo, nojo, tristeza, a gente também sente ansiedade, uma emoção comum, natural e esperado que a gente sinta ao longo da vida. Bom, se é uma emoção, então é natural que todo mundo vá sentir essa emoção e que a gente vai sentir ela ao longo da nossa vida diversas vezes. Como é que a ansiedade ela surge? Ela surge da mesma forma que todas as outras emoções. As emoções, elas são consequência dos nossos pensamentos. Então, a gente se depara com diversas situações. Diante dessas situações, a gente tem pensamento sobre isso que vai disparar emoção. Uma emoção que seja compatível com esse pensamento, com essa situação que a gente esteja inserido. Então, veja, existe, então, essa ansiedade que a gente normalmente fala, é a ansiedade normal, né? Que ela dura pouco tempo, ela não requer da gente um esforço para controlar, e a situação aconteceu, gerou essa emoção, ansiedade, acabou a situação, também acabou a ansiedade, vem outra situação ou com outra emoção e tá tudo certo. O problema, Rose, é quando se torna uma questão patológica, que é, na realidade, quando muitas vezes não está acontecendo nenhuma situação que deveria disparar essa emoção e, consequentemente, os outros sinais, sintomas e comportamentos decorrentes disso, e essa emoção, ela vem de forma intensa, trazendo uma série de sintomas, inclusive sintomas físicos, sintomas psicológicos, sintomas comportamentais, sintomas emocionais, e tira da pessoa a qualidade de vida. E quanto mais o tempo vai passando, mais recorrentes essas crises vão acontecendo, né? Esses episódios dessa ansiedade patológica, ela vai acontecendo, gerando um prejuízo na qualidade de vida da pessoa. Entendi. Hélida, é muito legal, a gente entendeu isso que você explicou. Então agora a gente quer entender quais são os sintomas. Você disse que tem duas, né, ansiedades. Tem uma ansiedade que é comum e tem uma patológica. Então como que o nosso ouvinte faz para diferenciar? E também, diferenciar não, que você já explicou, mas como que ele sabe quais são os sintomas dessa comum e da patológica? Então, a ansiedade comum, ela vai durar pouco tempo, ela não tem uma causa, ela tem uma causa, melhor dizendo, a outra que não tem, né? Então, a comum, a normal, ela tem uma causa, né? Eu vou ganhar bebê. Então, essa é a causa que vai disparar esse sintoma. Quando a causa vai embora, resolveu essa situação, a emoção, né, a ansiedade também termina. Ela é com o que está acontecendo no momento. Já a patológica, ela não tem esses elementos. Então, assim, muitas vezes ela não tem uma causa aparente, embora sempre tenha uma causa. Sempre falo que nas questões emocionais, nada acontece do nada. Tem sempre um gatilho que dispara. Muitas vezes a gente não consegue identificar. Mas existem sintomas que são os mais recorrentes
de se perceber nessa de patológica, que são os tremores, palpitação, sensação de falta de ar ou aquela sensação de uma respiração ofegante, né, que a gente está hiperventilando, o coração ele fica acelerado, uma euforia, irritabilidade, enxaqueca, insônia é muito recorrente também, uma agitação nas pernas, nos braços, né? Tem gente que não consegue ficar com a perna parada, o tempo todo chacoalhando, sinal de ansiedade, a boca seca. Esses são os principais sintomas, além de uma mente muito agitada, muito acelerada, uma série de pensamentos intrusivos que geralmente tem um teor negativo também e catastrofizado, muito agigantado. Entendi. Agora, Wélida, por que isso está se tornando tão comum, né? O Brasil é o país... E por que essa então ansiedade patológica está se tornando comum agora? Ô, Raul, você pode repetir a pergunta pra gente? Porque deu um corte. Ah, sim. Sim, eu perguntei o seguinte, por que essa ansiedade patológica está se tornando comum, né? Principalmente no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Exatamente. Olha só, Raul, que coisa interessante, né? Esse dado do Brasil ser o país mais ansioso do mundo, isso daí foi divulgado em 2019, antes da Covid, que a Organização Mundial da Saúde fez um levantamento, um estudo que eles queriam descobrir qual o país mais ansioso do mundo, né? E o Brasil, que não ganhou a Copa, que não ganhou um monte de coisa, ganhou o posto de primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. Infelizmente, isso. Mas isso... De lá para cá, o que aconteceu? A gente viveu a pandemia do Covid. E sabe, Raul, eu falo sempre que a gente viveu duas pandemias simultaneamente. A do Covid e a pandemia emocional. Muitas pessoas não foram contaminadas pelo Covid, mas todos nós, de alguma forma, fomos afetados pela pandemia emocional. E tornou o mundo mais ansioso, e o Brasil, que já era o país mais ansioso do mundo, as coisas ficaram realmente bastante desafiadoras. E a gente está vendo isso até hoje, né? O consultório de psicologia está lotado de pessoas buscando ajuda, principalmente em decorrência dessa questão da ansiedade. Um estudo que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial, eles fizeram uma estimativa que no mundo existem 275 milhões de pessoas com ansiedade, com transtornos de ansiedade. É muita gente sofrendo. Então, veja, por que teve, né, e está tendo esse aumento? Por conta de tantas situações novas, desafiadoras, que a gente não tem um repertório para lidar com isso. A gente vive um déficit emocional que a gente acumula há muito tempo, porque assim, a gente vai para a escola, por exemplo, e mesmo em casa, né, os pais, eles sempre se preocupam assim, meu filho precisa ser alfabetizado, ele precisa saber ler, escrever. Alguns se preocupam, meus filhos precisam ser musicalizados, então coloca na aula de música. Mas dificilmente a gente se preocupa em fazer um processo de alfabetização emocional nosso nem da nossa. Então a gente tem um grande déficit porque a gente não sabe lidar com as questões emocionais. E por conta disso, quando a gente se desafiadoras, como que a gente vive nos últimos anos, a gente não tem estrutura emocional para lidar com isso. Consequentemente, isso tudo gera um processo de adoecimento emocional. Estão chegando algumas participações aqui pra gente, Wélida. Olha o relato do ouvinte. Desde criança convivo com medos, ansiedades, momentos de angústia, sempre preocupada em acertar, em me encaixar, em fazer o que esperaram de mim, sendo tímida. Ainda lutava para conseguir me expressar, pois nunca gostei de chamar atenção e detestava situações em que tinha que apresentar trabalhos em público, porque isso acarretava ainda mais ansiedade. Eu não tinha ideia de que isso era uma doença.
Só depois de ler a respeito, buscar me conhecer, ouvir meus sentimentos, é que descobri que sou uma pessoa ansiosa. Tantos anos em conflito sem ter a menor noção do que se passava, me desgastando em situações que a meus olhos, os demais tiravam de letra. E eu não conseguia entender porque para mim era tão difícil. Hoje, apesar do conhecimento, confesso que nem sempre consigo lidar bem com as situações de pressão sem me afetar. E aí isso leva a gente a exatamente a pensar nisso. Como é que a ansiedade afeta a qualidade de vida das pessoas, Wélida? Eu digo tanto os impactos emocionais quanto os sociais também, porque a nossa ouvinte dividiu com a gente a experiência dela, né? Exatamente, Rose. E sabe, isso é uma questão muito séria e muito forte, porque tanto a questão, como a ouvinte colocou aí, ela tinha o transtorno de ansiedade, mas ela não sabia que ela tinha. Então, ela vê todos os desafios para ela lidar com situações que ela olha para as pessoas e vê todo mundo lidando de boa e ela não conseguindo. E tem um outro detalhe também, que as pessoas no nosso entorno, muitas vezes, nos julgam, né? Julgam a pessoa que está com ansiedade, por não conseguir fazer certas coisas que todo mundo supostamente faria, ou que absurdo você não conseguir fazer isso. Então, veja só, a gente tem que perceber o seguinte: a ansiedade, ela vai gerar nas pessoas impactos emocionais, impactos sociais. Muitas vezes as pessoas, elas não conseguem, querem, por exemplo, falar em público, não conseguem. Preciso apresentar um relatório do trabalho, não consigo. Tem um compromisso marcado agora, não consigo ir. Então, acontece muito deles começarem a desmarcar compromissos em cima da hora. Aí já é taxado de irresponsável, que não se organiza necessariamente, adequadamente. E as pessoas começam a ver essa questão da ansiedade, muitas vezes, porque a gente ainda vive uma série de preconceitos, fala assim, isso daí é frescura, é falta do que fazer, é preguiça, é desorganização. Então, os conflitos relacionais, eles acabam acontecendo, e a pessoa que está sofrendo de ansiedade, que já é um sofrimento grande, acaba tendo que lidar ainda com esse outro sofrimento, que é dessa questão, tanto dessa frustração dela não conseguir fazer uma série de coisas por conta da ansiedade, quanto também a cobrança, o julgamento das pessoas ao entorno dela, de não entender o que está acontecendo e de fazer um julgamento inadequado desse comportamento dela. Então, esse impacto social, ele é muito forte, o que acaba gerando ainda um impacto emocional, porque essa pessoa que já está sofrendo de ansiedade acaba sofrendo ainda mais com toda essa demanda emocional. Então, Rose, realmente é um peso muito grande. O sofrimento é potencializado, não é? A gente tem a participação da Érica, ela diz assim, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, cheguei a ter depressão e eu tive que conviver com comentários como, isso é falta de Deus. E aí eu me sentia culpada por ter a doença. Comecei a tratar com psiquiatra e psicólogo e hoje vivo melhor. Então, a gente viu que uma boa notícia aqui é que tem tratamento e que a gente vai chegar nele daqui a pouquinho, não é? Não é, Grazi? Sim, verdade, Rose. E a minha pergunta era exatamente, pegando o gancho nessa participação que você trouxe, que, Wélida, é sobre a TAG mesmo, né? Que é quando a ansiedade se torna um transtorno. Isso acontece por quê? Geralmente é resultado de algum trauma que a pessoa passou ou é só realmente o agravo da ansiedade? Grazi, podem ser as duas coisas, né? A ansiedade, ela é multifatorial. Então, em cada pessoa, ela vem por razões diferentes e muitas vezes não é por um único motivo. Então, por exemplo, a pessoa que viveu um trauma de um abuso sexual,
isso é um gatilho fortíssimo para a crise de ansiedade. Não significa que todos que sofreram abuso sexual têm ansiedade, nem que todos que têm ansiedade é porque sofreram abuso sexual. Mas, assim, os traumas, eles potencializam que a pessoa tenha crise de ansiedade. Mas pode ser que venham por outras razões, inclusive razões genéticas, inclusive razões comportamentais. Olha só que coisa interessante. Muitas crianças aprendem a ter respostas ansiosas com o comportamento dos pais. Então, a criança que ela convive com pais ansiosos, a criança ela vai aprender a lidar com as questões da vida, consigo mesmo, com as suas questões, com as questões do seu ambiente, seguindo esse modelo dos pais. Então, também existe esse componente de aprendizado pela vivência. Então, pode ser por várias razões que vem a desenvolver a ansiedade. Pode ser a questão do trauma, pode ser genético, pode ser comportamental, da mesma forma que um estilo de vida saudável, ele também pode ensinar a criança a viver sem ansiedade, encontrar respostas para os desafios da vida que não seja pelo caminho de um transtorno de ansiedade. Muito bem. Querido ouvinte, está percebendo como que essa questão do ambiente influencia? Fica aqui com a gente para a gente continuar batendo esse papo sobre ansiedade. Eu vou chamar um intervalo, mas antes eu quero que você peça a revista Fique Leve. Sabia que na revista Fique Leve tem um capítulo muito especial? Olha, deixa eu pegar minha revista aqui. A revista, a partir da lição, na verdade é a lição 10, a partir da página 54, ansiedade, como controlar. Aqui você vai ler sobre ataque de pânico, transtorno de pânico, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo e tantos outros. Inclusive transtorno de ansiedade generalizada, tudo isso para você. Você pode pedir para você ter conhecimento, para você ter informação, assim poder se cuidar e ajudar outras pessoas aí da sua família, não é? Tendo informação com qualidade. Você pode pedir a revista Fique Leve agora. Você manda recado aqui para o estúdio onde a gente está. 12981510081 é o nosso WhatsApp. Você já conhece, participa sempre aqui com a gente no Vida e Saúde. Manda a frase Eu Quero. Depois do intervalo, a gente volta para dar continuidade a esse papo, a esse assunto. E a Bia vai te responder daqui a pouquinho, passando para você o WhatsApp da Escola Bíblica. Tudo bem? Essa revista Fique Leve, ela é de graça, é presente do projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. Até já! Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Já estamos de volta. Você aproveitou o intervalo para pedir a sua revista Fique Leve? Manda recado aqui para o estúdio. Tem ali lição que fala sobre depressão, sobre ansiedade e sobre tudo que pode decorrer da ansiedade. Você vai gostar muito. É a revista Fique Leve. Você deixa recadinho Eu Quero através do 12981510081. Que a Bia passa para você o WhatsApp da Escola Bíblica e você pode garantir a sua gratuitamente. Em 30 dias chega em sua casa. Nós estamos ao vivo através do youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/Rádio NT. Raul, é a sua vez. Tira uma dúvida com a doutora Wélida Dancini. Sim, eu estava pensando aqui, Rose, se a ansiedade ela também pode estar ligada a outros problemas, né, de saúde mental, como depressão, bipolaridade, outras coisas. Essas pessoas que têm esse tipo de problema, elas vão ser ansiosas ou não necessariamente? É uma excelente pergunta, Raul. É muito recorrente que as pessoas que tenham outras patologias, como o que você colocou aí, a depressão e a bipolaridade, é muito recorrente a gente ver pacientes que também acumulam a ansiedade. Mas não é uma lei, necessariamente todo depressivo também é ansioso. Mas é muito recorrente isso acontecer, mas existem casos que não se torna comorbidade, não. Ok.
Ok, uma participação aqui com a gente. Eu sinto ansiedade o tempo todo. Tô sentindo agora. Mesmo tomando medicamento, é muito incômodo. Eu tenho o pensamento de tacar aquele dane-se, se vão gostar de mim. Porém, o corpo e a mente agem diferente. É como se eu quisesse agradar todo mundo o tempo todo para ser aceito. E se eu não conseguir essa aceitação, eu fico ainda mais agitado, mais ansioso. Na escola sofri muito com bullying, porque eu queria ser aceito. Eu era muito zoado e hoje em dia parece que eu procuro essa mesma aprovação. Dá vontade de ficar deitado, sem sair, enfim, eu não quero ser assim. Doutor, eu acho que é uma pergunta que quem sofre de ansiedade deve estar fazendo agora. Como é que eu controlo isso? Apesar de estar tomando o medicamento, a gente já sabe que quando ela é grave, a gente precisa do medicamento sim, mas não só o medicamento. Que estratégias a gente pode utilizar para que a gente possa lidar melhor com os sintomas do dia a dia? Essa é uma questão extremamente importante. Existem algumas questões que a gente pode estar utilizando. Saiu recente um estudo muito interessante falando de um remédio para ansiedade que é melhor do que qualquer ansiolítico. E a Grazi e o Raul vão amar. Sabe o remédio número 1 para ansiedade? Atividade física. Exercício, é isso aí. Atividade física é melhor do que qualquer ansiolítico. E basta ser uma caminhada de 30 minutos por dia, você já vai começar a sentir os impactos positivos disso. Agora, um detalhe que é muito importante: não dá para ser uma caminhada de caju em caju. Tem que ser todos os dias, todos os dias. Então, assim, na realidade, todos nós precisamos de atividade física. Mas se você tem qualquer tipo de transtorno emocional, isso não é opcional. É do mesmo jeito que você precisaria de alguma medicação e que você tem que tomar todos os dias, você precisa da atividade física todos os dias, todos os dias. Durante uma crise de ansiedade, uma forma que as pessoas geralmente fazem e que acaba agravando a crise de ansiedade é lutar para não entrar na crise de ansiedade. Então, começa a sentir os sintomas que vai entrar na crise de ansiedade, aí fica assim, ai não, por favor, não quero entrar na crise, não quero entrar na crise de novo, uma crise não. E a pessoa começa a sofrer porque está percebendo que a crise está chegando. E isso faz com que a crise ela se potencialize ainda mais. Então, quando você sente que vai ter uma crise de ansiedade, primeira coisa, se permita viver uma crise de ansiedade. Eu sei que é ruim, mas é a melhor forma que você tem de viver uma crise de ansiedade sem estar potencializando. Então, assim, entenda que a crise ela vai ter início, meio e fim, ela vai durar no máximo entre 20 e estourando 30 minutos. Uma questão que as pessoas me perguntam muito, eu tenho uma sensação de que eu vou morrer, o meu coração não vai dar conta de uma crise de ansiedade. Não existe risco de você morrer por conta de uma crise de ansiedade. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que morreu porque teve uma crise de ansiedade? Crise de ansiedade não mata ninguém. Por quê? Porque o desgaste físico que você tem durante uma crise de ansiedade, pensa a crise mais forte que você teve. Para o seu coração, é como se você estivesse fazendo uma caminhada de média intensidade. Então, é uma sensação distorcida que a gente tem de que, assim, a gente está a ponto de ter um ataque do coração, mas é uma distorção de pensamento. O seu coração, ele não está tendo um ataque um ataque cardíaco. Então, não tem esse risco. O que você precisa fazer? Algumas técnicas que trazem um resultado bem bacana, por exemplo, a técnica do gelo. Você pega o gelo e passa na sua o na gelo testa, não é? Na sua testa, sai na testa, no pulso de um braço, depois troca para o outro pulso, esfrega o gelo no braço e esfrega o gelo no pescoço. Por que isso? Porque você vai sair desse pensamento agitado, ansioso em relação ao futuro e você começa a vir para o presente. No presente não existe ansiedade. Então a gente tem que desviar a nossa mente desse medo em relação ao futuro, que é o que está disparando a sua crise de ansiedade,
forma é você se ancorar na realidade. Então, começar a observar o que tem do seu lado, coisas que você pode ver que são aí do seu lado, coisas que você sinta o cheiro, sons que você consiga ouvir, coisas que você consiga pegar, sentir texturas diferentes, coisas que você pode colocar na boca e sentir o paladar, sentir paladar. É maneira de você se conectar com o presente e desviar a sua mente desses pensamentos que estão disparando a sua ansiedade. Olha, gente, que interessante essas Interessante, dicas, né? não é? Você que está sofrendo de ansiedade em casa, anota aí essas dicas porque elas vão fazer efeito num momento de crise. E eu quero mandar um abraço para a Manuela, porque ela tinha feito a pergunta sobre o exercício, o Hélida. Exercício alivia a ansiedade? A resposta é sim! Sim! É um remédio natural, não é, Grazi? Olha que bênção. Verdade. Verdade, Ô, Rose. Rose, ia comentar... Desculpa, Grazi. Pode... Você ia fazer... Eu ia só comentar. Então vai, então comenta. Não, eu queria comentar duas coisas. Vai ver que eu não sou ansiosa porque eu treino 2 horas por dia, né? Isso aqui é a minha regra de vida. E eu ia comentar da Emanuele Salles, que é uma amiga minha. Eu até vou falar aqui porque ela fala disso nas redes sociais dela, que ela teve, né, a TAG, que é o transtorno de ansiedade, e ela disse que foi curada pelo exercício físico. Que assim, o médico falou, eu vou te passar um remédio, você vai tomar, mas a sua cura vai vir com outras coisas. E ela relata, né, que o que ela curou mesmo foi através da atividade física. Que legal, legal. Eu ia falar que a doutora estava falando, né, que no presente não existe ansiedade, só existe no futuro, né? E tem um dado que 90% das coisas que a gente se preocupa, elas nunca vão acontecer. E as outras 10 vão acontecer diferente do que a gente está imaginando. Ou seja, né, não tem por que ficar ansioso mesmo. Aqui, verdade. tem uma observação. No começo, quando a Grazi falou que ela não é uma pessoa ansiosa, eu estava ouvindo e falei assim, também o tanto que essa mulher malha, é impossível ter ansiedade. Eu Né? nem sei, porque eu comecei a treinar com 15 anos, eu nem sei qual é o meu normal sem treinar, então eu já falo que eu não sou, nunca fui, nunca serei. Tá explicado. Doutora Wélida, a Rosângela Duarte enviou uma pergunta pra gente. Como não ficar ansiosa para falar em público? Eu tenho esse problema na igreja, as bochechas chegam a estremecer. A questão é, a técnica do gelo ajuda nessa situação? Então, Rose, nessa questão aí da questão de falar em público, a gente tem que olhar alguns outros elementos também. Porque o que vai deixar ela mais segura? Ela estar bem preparada, o domínio do conteúdo é essencial, então é um aspecto que precisa ser avaliado. Outro aspecto também é a questão da autoimagem que ela tem. Porque se ela se acha, se ela tem uma visão distorcida sobre o potencial dela, a capacidade que ela tem de se comunicar, de falar em público, de ser julgada de forma positiva, né, avaliada positivamente pelas pessoas, e também a questão de familiaridade. Então, assim, se ela vai ir treinando em públicos menores até que ela consiga falar para públicos maiores. Então, isso daí pode ser um processo que ela pode ir desenvolvendo para ela ir ganhando mais experiência, mais confiança, mais familiaridade para ela falar em público. É verdade, até porque para usar gelo, assim, olha, nos momentos que antecedem uma entrada, né, vai ficar um pouco difícil, dependendo da roupa, do ambiente, às vezes não tem geladeira, não é? É para poder a gente pensar. Rose, os exercícios respiratórios, eles são ajudam, simples, né? mas eles dão muito resultado. E em qualquer tipo de crise de ansiedade, o exercício respiratório, ele é essencial. E aquele exercício bem simplesinho. Você inspira lentamente, contando até 3, segura e contando até 3, solta contando até 3. Faz essa repetição de 8 a 10 vezes. Isso gera uma oxigenação no seu corpo e te traz tranquilidade, bem-estar e você vai voltando ao equilíbrio. E, então, gente, é uma opção. E é verdade mesmo. Só que tem que contar até 3 devagar, né, Rose? Não é contar 3 devagarinho. Não.
né? 1, 2, 3. É assim, Aí vai não ficar adianta. mais ansioso ainda, contando rápido. Tem que contar devagarinho, não é? Segurar, depois soltar. E, gente, funciona mesmo, Grazi. Funciona mesmo. Eu já fiz esse exercício, ó. É ótimo. Funciona. É porque quando a gente tá ansiosa, realmente, né? Diz que muda a respiração, né? Então, a respiração é o que vai controlar e até os batimentos cardíacos. Mas, Wélida, ajuda a gente. Responde uma coisa. A pessoa que é ansiosa já tá ansiosa porque acha que nunca vai deixar de ser ansiosa. Existe tratamento e como se livrar da ansiedade totalmente? Ou a pessoa que é ansiosa vai o resto da vida ter que se preocupar com isso? Olha só, ansiedade... A resposta que você vai deixar as pessoas piores. Cuidado. Com calma. Então, peraí, sem ansiedade, gente. Respira e vamos lá. Veja só, ansiedade é uma emoção. Se é uma emoção, é algo natural que a gente sinta. Então, a gente sempre vai sentir a emoção ansiedade, mas não precisa ser patologizada. Do mesmo jeito que o medo pode ser patologizado ou pode ser normal, qualquer outra emoção pode ser normal ou patologizada. Então, não tem problema a gente sentir ansiedade desde que ela não seja patológica. Agora, essa ansiedade patológica, existe tratamento sim. Lembrando que muita gente fica só pensando, eu preciso de um remédio, de um ansiolítico. E aí a gente precisa desmistificar, entendendo o seguinte, ansiolítico, respira, gente, ansiolítico não cura ansiedade. Ansiolítico não cura a ansiedade, do mesmo jeito que antidepressivo não cura a depressão. O que eles fazem? Eles diminuem os sintomas acentuados para que você desenvolva um estilo de vida, para que você faça a terapia e durante a terapia você reorganize os seus pensamentos, descubra quais são os gatilhos que estão disparando essa ansiedade, ressignifique essas questões, encontre uma nova perspectiva de vida, mude o seu estilo de vida. Enquanto tudo isso vai acontecendo, que são ações verdadeiramente anti-ansiedade, você pode utilizar o ansiolítico, o medicamento, para que você diminua as crises de ansiedade e você tenha uma melhor qualidade de vida. Pois é. É interessante você comentar sobre isso, porque se eu tenho o transtorno de ansiedade, vou tomar o remédio, os sintomas vão dar uma baixada e uma segurada, mas se eu não tratar, eles vão acabar voltando, porque eu tô tratando somente o sintoma e não a causa, não é? Exatamente. E muitas vezes eu ouço muito isso. Doutora, fazem 30 anos que eu tomo um ansiolítico e não cura a minha ansiedade. E eu falo, você vai tomar mais 30 e não vai curar, porque o objetivo do ansiolítico não é curar a ansiedade, é diminuir os sintomas. Mas veja, o sintoma, é consequência. Você tem que encontrar quais são as origens. Por isso a gente precisa da terapia, da psicoterapia, para de fato encontrarmos quais são os gatilhos que estão disparando a ansiedade, quais são os erros de pensamento que estão sustentando a sua ansiedade e fazer um trabalho de modificação desses pensamentos para que de lidar com as demandas da sua vida de uma crise de ansiedade. Pode repetir a última frase, doutora, Boa, doutora, por favor? Porque deu um corte pra gente no estúdio. Ok. Você, na terapia, você vai encontrar quais são os gatilhos que estão disparando a sua ansiedade e quais são os que estão mantendo essas crises de ansiedade. E ao encontrar isso, você pode ressignificar todas essas questões, encontrando outras formas de lidar com as suas demandas da vida, que não seja por meio do sofrimento de uma crise de ansiedade. Okay. Então, assim, tem solução para o transtorno de ansiedade? Tem, mas precisa tomar atitude, não basta ficar só esperando, tomando um remedinho, porque isso não vai trazer solução definitiva. Ok, viu, Grazi? A gente precisa entender quais são as nossas crenças negativas que estão disparando esses sintomas aí, não é?
E não só isso, né, Rose? A gente tem que ver quais os fatores do estilo de vida. E isso que eu quero perguntar agora para a doutora. Além do exercício, doutora, quais outras questões aí no estilo de vida podem contribuir, né, para a pessoa ser mais ansiosa ou menos ansiosa? Então, é toda uma questão de estilo de vida, né? Além da atividade física, a questão de uma alimentação adequada. Existem alimentos que potencializam a ansiedade, como, por exemplo, os alimentos que são industrializados, os açúcares, os estimulantes, eles vão potencializar a ansiedade, da mesma forma que tem outros alimentos que eles acabam funcionando também de forma anti-ansiedade, né? Porque trazem uma melhor qualidade de vida. A questão de exposição ao sol. Gente, interessante, a luz solar, ela entra, parece que ela energiza a gente. E ela tem uma série de benefícios em relação à nossa saúde emocional também. A questão do sono. Gente, é impossível ter saúde emocional se a gente não tem um sono adequado. Ninguém vai ter um humor noite de sono. Então, essa questão de organizar, regular o sono, eu sei que muitas vezes a própria ansiedade, ela já prejudica o sono, então aí é onde a gente entra com estratégias de regulação do sono, de higiene do sono, para que haja esse benefício que a gente recebe através da restauração, através do sono. Tem a questão também da prática da gratidão, gente. É muito interessante isso. A prática da gratidão, ela desenvolve na gente uma série ela potencializa em nós uma série de hormônios que são produtores de bem-estar, de felicidade, de amor, situações que são anti-ansiedade. Potencializa hormônios como ocitocina, a endorfina, diversos hormônios que vão ter um impacto significativo no nosso humor. Então, é toda uma questão de estilo de vida. E, é claro, a questão da psicoterapia, que é essencial. E o último que eu também acredito que é extremamente importante, o último que eu quero colocar aqui, que é a confiança em Deus. Quando a gente tem uma prática da espiritualidade de forma consistente, né? Quando a gente pratica a espiritualidade de forma consistente, a gente recebe benefícios também que trabalham nas nossas emoções. E isso, todos esses elementos juntos, eles vão estar colaborando para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida emocional e coloquemos os transtornos de ansiedade para correr da nossa vida. Gente, é incrível porque há 1 ano e meio, ou mais de 1 ano e meio, creio eu, a gente tem conversado sobre estilo de vida aqui no programa Vida e Saúde, não é? A gente tem compartilhado, aprendido, coloca em prática na tua vida, você que já tentou tanta coisa, não é? Tantos remédios, começa a mudar seu estilo de vida, você vai ver o resultado, depois você compartilha com a gente aqui no programa, viu? Tem uma última participação aqui comigo, queria achar uma maneira de poder ajudar minha namorada. Ela tem ansiedade, chega a suar as mãos, fica nervosa, impaciente. Hoje passamos o dia juntos, estava tudo de boa e do nada ela começou a suar, ficar inquieta. Achei até que estava passando mal, mas ela não fala o que está acontecendo. O motivo dela estar desse jeito. Isso me deixou preocupado. E nisso ela começou a se apertar com força, puxava o cabelo até arrancar. Eu nunca nem tinha visto isso. E percebi que o braço dela tinha cortes. Isso me deixou tão preocupada, eu creio até que seja espiritual e eu vou orar por ela. Eu sei que Deus vai libertar o meu amor desse mal. Então, a crise de ansiedade é tão forte aqui, não é? Que o amigo até comparou com uma crise espiritual até, doutora. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que esteja passando por crises de ansiedade? Como é que a gente pode, no momento da crise exatamente? 1 minuto para a resposta. Ok. Primeira coisa, encoraje a pessoa a respirar. Quanto mais ela respira, mais isso vai trazer calma e tranquilidade. Segunda dica, tente alertar a pessoa que ela está tendo uma crise de ansiedade, que isso não é espiritual, que isso não é um problema cardíaco,
que vai começar, mas que vai passar também. Terceira dica: ajude a pessoa a se manter na realidade. Pergunte para ela o que ela está vendo ali, que sons ela consegue ouvir, que coisas diferentes ela consegue pegar. Ela precisa ficar conectada na realidade, no presente. Se ela for para o futuro, a ansiedade ela acaba se potencializando ainda mais. Ajude a pessoa a ir para um ambiente tranquilo, sair desse ambiente que ela está, ir para um outro em que seja mais tranquilo, em que ela possa respirar, em que ela possa ver coisas diferentes. E a última dica que eu quero deixar é tentar distrair a mente da pessoa, trazer assuntos diferentes, conversar sobre outras situações para distrair a mente dela, para ela se desconectar desses gatilhos que estão disparando ansiedade nela e encontrar outras coisas para se envolver, e assim a crise ela é contornada, ela pode ser contornada. Sim. Gente, quantas dicas importantes, quantas dicas que vão fazer a diferença na vida de quem está sofrendo do transtorno de ansiedade, não é? Eu quero aproveitar e oferecer mais uma vez a nossa revista, que ela traz para você tanto conhecimento, tantas informações, ansiedade, como controlar. E aqui você vai ler sobre ataque de pânico, transtorno de pânico, fobia específica, transtorno de ansiedade generalizada, ainda como é que pensam os ansiosos. Olha, é tão interessante como é que a gente controla os pensamentos ansiosos e por aí você vai. Como lidar com a ansiedade, cuidados físicos, cuidados... Fala até do aspecto profissional, aspecto pessoal, é presente para você, tá bom? Você que está me assistindo no youtube.com/Novo Tempo Rádio e facebook.com/RádioNT. A revista que eu estou apresentando aqui é a Fique Leve. Manda recado aqui para o estúdio, 12981510081. O recadinho é eu quero. Digita, letra maiúscula, eu quero, caixa alta, que a gente passa o telefone da Escola Bíblica para você solicitar gratuitamente. A gente está chegando ao final de mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Doutora Wélida, é sempre maravilhoso receber você para o nosso bate-papo. Deixa seu contato para que o ouvinte possa fazer uma visita e, mais uma vez, obrigada. Eu aqui agradeço, sempre um privilégio estar com vocês. Meu contato é o @Welidadancini. Isso é um privilégio a gente poder continuar falando sobre ansiedade por lá. Muito obrigada. Grazi Donato, e você? Obrigada pelos esclarecimentos, Wélida. Obrigada por ter ajudado aí nossos ouvintes. E quem quiser entender, né, na prática, como ser uma pessoa menos ansiosa através desse estilo de vida, vai no meu Instagram, que é @Grazi Donato, e no YouTube também. Um beijo, gente. Bom fim de semana para vocês e até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Raul, você? Obrigado, doutora. Mais uma vez, a gente reforça aqui, né, a importância do estilo de vida mesmo para a cura mesmo das doenças, né, Rose? E principalmente hoje falando da ansiedade. Então, obrigado aí, doutora. E meu contato é leisdoemagrecimento.com.br, se você quiser emagrecer de forma saudável e definitiva. Muito bom. Obrigada, Raul. Obrigada, Grazi. Doutora, até a próxima. A gente vai se despedindo de você. Gente, amei as dicas que a doutora deixou pra gente, tá bom? Manda aí esse programa para o máximo de pessoas ansiosas que você conhece, tá bom? Divulga o nosso trabalho, a gente agradece. Até segunda-feira com mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Bom final de semana.